Virá um tempo que os homens não suportarão mais a sã doutrina da salvação. Meu irmão, eu sou Guilherme Maia e eu quero refletir com você nessa terça-feira, 22 de outubro de 2019, a palavra do Senhor. Quero ler um trecho da carta de São Paulo a um dos seus discípulos, a Timóteo, que diz o seguinte: eu te conjuro na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e pelo seu reino. Pregue a palavra, insista, oportuna e inoportunamente, repreenda, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá um tempo que os homens já não suportarão mais a sã doutrina. Levados pelas suas próprias paixões, pelo purido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Tu, porém, seja prudente em tudo, paciente no sofrimento, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, quero começar esse dia pregando em cima dessa carta de São Paulo a Timóteo. Esse é o último conselho, a última recomendação que São Paulo faz a seu discípulo, Timóteo. E, na verdade, é um grande apelo, aonde ele fala: pregue a palavra, ensina a palavra a todo custo, gaste a sua vida na pregação da palavra. Se preocupe com aqueles que estão ao seu redor. Se preocupe com a salvação daqueles que estão ao seu redor, porque hoje corremos um grande perigo. E essa palavra é extremamente atual para os nossos tempos. Hoje, toda igreja vive um período que ela é diretamente atacada, por fora e por dentro. Isso mesmo. A gente é atacado por fora, por uma sociedade egoísta, por uma sociedade mergulhada numa cultura de morte, por uma sociedade que quer somente atender às suas próprias paixões. Nós vivemos um tempo que hoje se prega, a sociedade se prega uma falsa liberdade, pregando o direito ao aborto. Se prega hoje uma militância de ideologia de gênero, aonde também se fecha ali a possibilidade à vida, pensando na sua própria satisfação. E se prega uma falsa justiça econômica social chamado comunismo e socialismo, que nos 16 anos que nós tivemos isso à frente do nosso governo, o que mais tivemos foi pobreza, foi desgraça social, foi roubo, foi enfraquecimento da nossa sociedade. E a gente é atacado por todos esses lados, aonde o diabo quer nos seduzir falando que isso é uma coisa boa, mas na verdade isso tem destruído a nossa vida, isso tem tirado a nossa dignidade. E, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, hoje não se preserva mais o sagrado, não se preserva mais a oração, não se preserva mais a meditação da palavra, não se preserva mais a radicalidade do Evangelho. Nós vivemos de movimentos e pessoas dentro da igreja a pregação de um relativismo muito grande. Se isso te faz feliz, não tem problema, é o que nós ouvimos. Mas isso é um grande perigo para cada um de nós. Nós vivemos uma época que não existe o certo e não existe o errado. Existe sempre o meio termo. E Jesus disse, ou seja quente, ou seja frio. Se for morno, eu mesmo te vomitarei. E na igreja nós vivemos hoje uma grande onda de doutrinas relacionadas a questões políticas e a questões sociais, mas se esqueceram do principal da igreja, do grande objetivo da igreja, do que diz São Paulo a seu apóstolo Timóteo, o que diz nosso Senhor Jesus Cristo e que está lá no Código Canônico da igreja. A maior preocupação da igreja é com a salvação das almas. E São Paulo fala a Timóteo que os homens ajustarão para si doutrinas para atender os seus próprios egoísmos. Nós vivemos hoje também da igreja uma proposta de relaxamento, de ajuste da doutrina da igreja, com a desculpa
que isso nos dará mais oportunidades de evangelizar. Eu estou falando do desejo de várias pessoas de tornar o sacerdócio, o celibato sacerdotal opcional. O padre pode casar, não tem problema. Podemos ordenar mulheres, não tem problema. Na verdade, nós precisamos fazer isso, porque se assim não for feito, a gente não vai conseguir evangelizar. Esse é o grande argumento. Mas eu queria falar uma coisa para você. O que nos faz evangelizar é a santidade do nosso comportamento. Não são concessões, não são ajustes, não são condições e nem relaxamento dentro da igreja. O que nos faz evangelizar é a santidade. O que leva um jovem a ir para o seminário é ver no altar outro padre santo celebrando a Santa Eucaristia com piedade, com devoção. O que faz uma moça ir para o convento é ver ali o exemplo de irmãs como Madre Teresa, como Irmã Dulces, que usavam o hábito, tinham uma vida de oração, dormiam 4 horas por dia, acordavam de madrugada e preocupavam em cuidar do pobre e viver o Evangelho e ser um Evangelho vivo. É isso que faz aumentar as vocações e é isso que faz crescer o número de pessoas que querem ser santos. Nenhum santo na história da igreja foi santo vivendo uma concessão, vivendo um ajuste, vivendo ali uma condição, eu vou mudar isso aqui para me poder ser santo. Não, eles pegaram o evangelho na íntegra e seguiram o evangelho ao pé da letra. Na verdade, a vivência da radicalidade do evangelho até assusta muita gente, como São Francisco de Assis assustou Inocêncio III e assustou todo o clero da época que ele viveu. Que aonde ele teve que pedir permissão ao Papa para poder viver o Evangelho, porque a forma como São Francisco vivia assustava toda aquela sociedade, porque era radical demais. Mas era isso que fazia Francisco de Assis ser feliz. Por isso, meu irmão, eu convido você a aceitar esse convite que São Paulo fez a Timóteo. Eu e você aceitarmos esse convite de pregarmos a verdade todos os dias, a começar dentro da nossa casa, a começar pregando a verdade e pregar o Santo Evangelho para o nosso cônjuge, a mulher pregando para o marido pregando para a esposa. São João Paulo II nos ensina que o homem casado só vai para o céu se for de fato um bom marido. E a mulher casada só vai para o céu se for de fato uma boa esposa. Ela pode ser uma boa ministra da palavra, uma boa leitora, música, mas o que vai levar ela para o céu é cumprir plenamente o papel de esposa e de mãe. E assim também com o homem casado. Por isso, você que é casado, você que é chefe de família, você que vive em família, evangelize o seu cônjuge e evangelize os seus filhos. Reze todos os dias com seus filhos, por favor, para que depois, quando eles estiverem na adolescência, não seja preciso convidar alguém da igreja para fazer uma orientação, porque seu filho não obedece mais, porque seu filho está experimentando drogas, porque seu filho está tendo um namoro com uma pessoa que é uma má influência para ele. Comece isso hoje, comece isso agora. É isso que São Paulo nos fala. Chegará um tempo, e esse tempo já chegou, aonde os homens não suportarão mais a sã doutrina. Eles procurarão para si uma doutrina fácil, soft, light, para que eles possam ao mesmo tempo bater no peito, dizer que são cristãos e continuar na vida dupla, na vida de hipocrisia e na vida de pecado. Rezemos e pedimos à Virgem Maria, e hoje em especial a São João Paulo II, que é dia dele, que possa nos ajudar nesse ministério, nessa vocação de viver e pregar o Santo Evangelho sem medo. Que Deus abençoe você.